Graça e paz, irmãos. Marcelo, nós estamos aqui para fazer a última aula do livro de 1 Coríntios, capítulo 16. E pega a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, ou então você vai ouvindo e vamos seguindo em frente aí. O estudo vai ser bem legal hoje. Gostaria de primeiro fazer uma oração, ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço, Senhor, abençoe a todos que estão aqui, que posteriormente vão ver essa aula. Te peço, Senhor, que o Senhor nos guie, nos dê sabedoria e entendimento, conforme Jesus e o Evangelho, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou tirar a minha imagem daqui, por quê? Tem também o pessoal da linguagem de sinais, então eu acho que ia ficar muito cheio a minha imagem, mais a imagem pessoal, mais o texto que eu escrevi, para não ficar muito embolado, tá bom? Então vamos lá. Como usar sabiamente a mordomia cristã, baseado no capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo de 1 a 24. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma introdução com alguns conceitos. Que diz assim, ó, somos cidadãos de dois mundos. E por que dois mundos? Porque nós vivemos e habitamos na Terra e temos também a nossa ligação espiritual, que seria o céu, né? E aqui o autor ele divide esse conceito em duas partes, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. A Terra seriam as coisas visíveis, né? Que são as coisas temporais, as coisas que são passageiras. E o céu, as invisíveis, que são as coisas eternas, as coisas que são mais importantes. Então tudo aquilo que nós vemos, desde um grão de areia até o vasto universo, toda a criação, todas as criaturas, todas as formas de vidas e de existência, fazem parte das coisas visíveis, temporais. E aquilo que nós não vemos faz parte das coisas eternas, que foram criadas também por Deus e que são as mais importantes. Se a gente fizesse uma classificação, por exemplo, em termos de existência, a gente tem os minerais, que eles existem. Num segundo nível, a gente teria a vida vegetal, a vida bios, né? Que também, eles além de existirem, eles também crescem e se desenvolvem. Nós teríamos também um outro nível, que seria acima, que seria o nível dos animais, que ele também tem os sentidos, as coisas empíricas, né? As coisas que percebe pela visão, pelo olfato, né? E todas essas coisas em nós se encontram, que nós existimos também crescemos e também temos o sentido, né? Então nesse ponto nós nos identificamos com toda a criação, né? Com toda a criação de Deus. Mas além disso nós temos a nossa parte espiritual também, que seria a capacidade que o homem tem de conhecer a verdade e a sua capacidade de se relacionar em amor com o seu próximo, com Deus e com a criação, que seria a vida zoe, né? E nesse aspecto, a gente está falando das coisas eternas, espirituais, das coisas que transcendem a vida animal, transcendem a vida dos sentidos. E se a gente parar para entender, você vai ver que o ser humano ele é um resumo tanto das coisas espirituais da Terra em si mesmo. Porque nós temos todos essa forma, esses elementos, todas essas características. E aqui, nesse mundo, todo mundo quer ser feliz. Até o satanista quer ser feliz. Ou até mesmo quem tira a sua própria vida porque está tentando fugir de uma desilusão, de uma infelicidade. Mas a gente precisa entender que aqui a felicidade, quando está disponível, ela é sempre parcial e temporária. E o problema do homem é querer dar continuidade em um projeto falido de felicidade aqui na Terra. Buscando a felicidade, muitas vezes de uma forma autodestrutiva, no corpo, na posse, na soberba da vida, no orgulho, de ser, de ter as coisas. Por exemplo de felicidade. Por exemplo, tem gente que talvez faz um projeto de felicidade, por exemplo, em ter boa saúde, boa reputação, sucesso, dinheiro, uma família
organizada, felicidade no relacionamento. Não tem nada de errado nisso. Acontece que essas coisas a gente precisa entender que são parciais e temporárias. Ora, com o fim da boa saúde, vem a doença e a morte. A boa reputação, depois que você morrer, não sei para que vai adiantar isso para você, né? O sucesso, assim como ele vem, ele vai embora, o dinheiro acaba. Os relacionamentos acabam também, a felicidade às vezes no relacionamento. O relacionamento às vezes não dá certo. Então a gente precisa entender que o nosso bem supremo é sermos salvos e transformados à imagem de Jesus. E que não são as coisas da terra que irá trazer a felicidade e o sentido da existência, porque elas são perecíveis, efêmeras. Mas as coisas espirituais, que é aquelas que nós não vemos, que são o conhecimento de Deus, a confiança no seu amor e perdão por meio da fé em Jesus, a esperança da vida eterna pela justiça de Jesus imputada a nós, e o amor a Deus no próximo, enquanto vivemos aqui, é o que vai trazer a felicidade, é o que vai trazer o sentido, vai trazer a transcendência. Mas bem, vamos tendo essa introdução, eu gostaria de entrar agora no assunto da aula, né? Você pode ter notado que aqui a gente vai falar da mordomia do dinheiro e a preocupação com os pobres e necessitados. A gente vai estar falando de algo que é o quê? Que é temporal, né? Algo que acaba. E deixa eu abrir aqui capítulo no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, de 9 a 10. Então aqui, irmãos, Paulo fala na carta de 1 Coríntios 16, ele fala do compromisso que ele tinha com a ação social. Qual que é esse compromisso? Paulo, quando ele assumiu o ministério dele da pregação do evangelho para os gentios, que somos nós, naquela época se dividia os circuncisos, que eram os judeus, e os gentios, que somos nós. E aqui diz aqui em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 9 e 10, né? Que, ó, e quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus dá a cada um de nós, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu os dons especiais, estenderam a mão direita a mim e Barnabé, encorajando-nos a continuar nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram sua obra com os judeus. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, e é o que eu procuro fazer. Em algumas versões fala que ele procurava fazer com diligência, com esforço. E naquela época, Jerusalém ela sofria por uma grande fome que empobreceu a muitas pessoas naquele lugar. E esse problema tinha se agravado após a morte de Estevão, porque houve uma perseguição forte com a igreja cristã de Jerusalém, da Judéia, né? E muitos cristãos tiveram que deixar suas propriedades e casa e fugir da Judéia. E os irmãos de Jerusalém também passavam por uma grave e avassaladora crise econômica, que a gente tem lá registrado em Atos, capítulo 11, 27 e 28. Deixa eu abrir aqui. Atos, capítulo 11, 27 e 28. Que diz assim, ó, durante esse tempo, chegaram a Antioquia. Antioquia era uma espécie de centro de envio de discípulos naquela época, mais ou menos assim considerado, né? Então chegaram alguns profetas vindo de Jerusalém. E um deles, chamado Ágabo, levantou-se numa das reuniões para profetizar pelo Espírito. Em algumas versões ele fala que ele deu a entender pelo Espírito que uma grande fome estava para vir sobre o mundo romano. E isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos
os discípulos resolveram mandar socorro, versículo 29, aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com a sua possibilidade, com as suas possibilidades. E eles entregaram seus donativos a Barnabé e Saulo e levaram aos presbíteros da igreja. Então, houve uma necessidade, os irmãos entenderam, de enviar uma ajuda, porque realmente a crise e a fome era forte em Jerusalém. E muitos cristãos tiveram que fugir, abandonar suas propriedades e seus negócios. Então a situação da fome se agravou muito. Então o que Paulo fez? Ele fez um levantamento de oferta entre as igrejas da Macedônia, da Galácia e Acaia, que seria, no caso, a igreja de Corinto, que a gente está estudando aqui, para os irmãos necessitados de Jerusalém. E o testemunho que Paulo deu do sucesso do projeto desse levantamento de ofertas para a igreja pobre de Jerusalém está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 8, de 2 a 4, e Romanos 15, 25, 27. Que, irmãos, foi realmente algo que as pessoas fizeram que ajudou muito. Olha, lá no versículo 2, a partir está escrito assim, ó, apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza. E o resultado foi uma generosidade transbordante. Eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso. E posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Eles nos suplicaram que levássemos dinheiro a fim de poder participar da alegria de ajudar os santos. E lá Romanos 15, 25 e 27. Você vê só que como foi importante e como eles se dispuseram com alegria em ajudar aqueles irmãos necessitados de Jerusalém. A partir do versículo 25, diz assim, mas antes de ir, eu preciso descer a Jerusalém, a serviço dos santos que vêm ali, para levar o recurso financeiro que ele havia arrecadado na igreja de Acaia. Porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e de Acaia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém, que estão passando dificuldades. Eles ficaram muito contentes em fazer isso, pois sentem que têm uma verdadeira dívida para com os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém, visto que os gentios receberam essa magnífica dádiva espiritual do evangelho dos judeus. Sente que o mínimo que pode fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. Vê só que como a oferta aqui, irmãos, ela foi movida por algumas coisas, por gratidão, por eles terem recebido o evangelho da graça, por meio da igreja de Jerusalém, hoje passava dificuldade, eles podiam ajudar e eles decidiram fazer esse levantamento, cada um conforme o que podia, cada um conforme a sua prosperidade, sem ser peso para ninguém. E eles foram lá e levantaram a sua oferta. Mas tudo isso movido por uma gratidão, um amor por aquelas pessoas, por terem trazido a revelação do Evangelho, a luz do Evangelho, por meio da pregação de Jesus, para a vida daquelas pessoas. Eles fizeram isso com muito amor e gratidão no coração. E a natureza do Evangelho mostra que é dessa forma que o velho homem acaba sendo transcendido, né? Por exemplo, em sua nacionalidade. Porque ali os judeus das dispersões também, eles enviavam dotes para seus irmãos judeus. No judaísmo sempre teve essa questão de ajudar os pobres, tá? Mas o fato de as igrejas gentílicas também enviarem ofertas para os cristãos judeus mostravam a natureza do evangelho que quebra as grossas barreiras raciais. E quais são os princípios básicos para contribuir que nós vemos que Paulo aconselhou nesse capítulo? Primeiro, doar também para pessoas que não fazem parte da sua igreja.
Ele diz aqui, ó, devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. A questão da doação, deixa eu só fazer um parênteses, irmão, porque hoje em dia se tem muito golpe também, né? Infelizmente, se tem muito golpe. Principalmente agora na época de pandemia. Então, observar esses princípios, irmãos, bíblicos, é importante. Porque, primeira coisa, a gente nunca pode doar por impulso, tá? A gente sempre tem que doar, ajudar, isso é correto, isso é bíblico, isso é cristão. Mas você precisa saber quem você está ajudando, você precisa saber realmente qual é a necessidade, conhecer de fato quem está precisando de ajuda. E se você observar, era o que acontecia, porque Paulo, ele sabia da igreja de Jerusalém, ele sabia de várias igrejas em vários lugares, ele sabia dessas necessidades e que poderiam ser atendidas. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, não agir por impulso e saber quem que você está ajudando. Por isso que as pessoas têm que divulgar as necessidades de maneira clara e precisa. Precisamos saber para quem e quais as necessidades que serão atendidas. Quando nós vamos dar uma oferta, fazer algum levantamento, algum dinheiro nesse sentido. A palavra, irmãos, interessante que lá em Romanos 15 fala da palavra servir. E a palavra servindo significa realizar, além de atos religiosos como jejum e oração, ou mesmo a caridade, cumprir uma tarefa ou uma função, né? Doar também é uma forma, doar dinheiro financeiro, ajuda financeira, é uma forma de realizar um serviço ao Senhor e atender às necessidades financeiras dos cristãos, além dos jejuns e as orações que você pode fazer também pelo povo de Deus. Paulo também falava que a contribuição devia ser sistemática, proporcional e um privilégio de todos, como está lá em 1 Coríntios 16:2. O dinheiro deve ser administrado com transparência. E eu quero te falar uma coisa, trazendo um contexto histórico, a ajuda, o pobre, ele sempre foi algo cuidado, desde a época de Moisés, desde a época antiga. A lei judaica, ela sempre foi cuidadosa acerca dos pobres. Eles sempre tinham o direito de apanhar no campo o que se deixava depois da ceifa, depois da vindima ou depois da colheita das azeitonas. O pobre sempre tinha esse recurso. Você vê só como é que Deus é justo. Como é que Deus é justo. E ele reconhece e ele envolve todas as pessoas. E ao final do ano sabático, que era um período que se tinha a cada 7 anos, os pobres, eles eram autorizados também a ter parte nas safras da terra. No ano do jubileu, que era a cada 50 anos, porque era um período de 49 anos, suas posses de terra até sua liberdade eram restauradas. Se algum judeu perdesse sua liberdade por ter ficado pobre, não ter como pagar e ter que se vender como servo, ou perdesse terra, isso a cada 50 anos, no ano do jubileu, era restaurado. E essas pessoas tinham de volta. Existiam também orientações no judaísmo, no povo de Israel, como organização de nação. Os pobres, eles eram protegidos contra a usura, contra a cobrança de juros. Então, o pobre, ele pagava aquilo que ele, às vezes, podia pagar ali, né? Recebiam também os pobres a porção dos dízimos. E qual seria o sentido espiritual revelado disso em Jesus? Eu achei interessante essa questão do ano do jubileu, a cada 50 anos, porque lá em Isaías, capítulo 61, versículo 2, tem um trecho que inclusive foi citado por Jesus. E ele é um trecho que faz referência ao ano do jubileu, onde todas as coisas eram restauradas. Por que o judeu restaurava? Por que Deus falava isso? Porque cada judeu, ele tinha que entender alguma coisa. Que do Senhor é a terra,
a sua plenitude, o mundo e a todos aqueles que nele habitam. Ninguém é dono de nada. Então você precisava devolver e ser agradecido a Deus e ter confiança de viver pela fé em Deus. E aqui, em Isaías 61, diz assim, ó: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, também o dia da... todos a sua graça. Jesus, na verdade, ele lê até aqui, que está lá em Lucas 4,19. E o sentido, olha só o sentido espiritual de tendo Jesus como chave de interpretação sobre esse texto com relação ao ano de jubileu. Que Jesus, ele veio para trazer notícias de salvação ao pobre. Naquela época, era o pobre que tinha sido escravo e ficado sem terra. Ele enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado. É aquele que, por causa das dificuldades da vida, perdeu todas as suas coisas. Anunciar liberdade aos cativos, aqueles que tiveram que se vender como servo para sobreviver. E libertação das trevas aos prisioneiros. Tudo isso foi concluído e foi consumado, porque Jesus fala: hoje se cumpriu essa escritura que acabei de ouvir. E de fato, Cristo é o nosso libertador. Ele é o nosso Salvador. Irmãos, eu gostaria de trazer aqui, talvez você tenha contribuído há muito tempo com a nossa igreja, e eu gostaria de trazer para você alguns números de como esse trabalho com relação justamente à parte financeira na Igreja Batista Betel tem sido feito. Olha, no mês de março, agosto, café da manhã, nós entregamos 60 kits todo domingo. Tá? E aí nós temos um total de 3.000 pães, 300 litros de leite, 200 quilos de café, 75 gramas de margarina, 1.500 frutas. E todos os kits de café da manhã são distribuídos, por exemplo, fazem 60. Se não entregou todos os 60, eles são distribuídos em outros locais também. E também alguns produtos de higiene pessoal. Olha que legal. De cesta básica, irmão, são 120 famílias atendidas nesse período da pandemia. 1.000 cestas básicas, até o momento que eu tenho os dados aqui, 25.000 quilos de alimento. 120 famílias são ajudadas com cesta através de um cadastro, tá? Que é feito para os irmãos saber quem eles estão ajudando. 300 atendimentos psicológicos desde o começo da pandemia. Escolinha de futebol, a gente não está tendo agora, mas temos esse trabalho também. Escola de futebol, artes marciais, balé para crianças, está sendo feito online também. Tem o bazar beneficente de 3 a 4 vezes por ano. Reuniões de oração, artesanato e visita dos grupos das mulheres. Temos também o curso de Teologia Livre, Vida e Missão, mais de 50 pessoas formadas. Escola Bíblica Dominical, nesse período de pandemia, está sendo feito online, mas também nós temos presencial, assim como os cultos também. Aliás, perdão, Escola Dominical está sendo feito online e o culto online e presencial, você tem que se cadastrar, mandar lá, porque para fazer, nós temos que ter todo um cuidado agora com o distanciamento das pessoas. Nós tínhamos a prática dos pequenos grupos, né? A entrega de kit de higiene pessoal para mulheres, a ONG Associação Vem Viver, ativa desde 21 de fevereiro de 2019, fora outros projetos, irmãos, do qual você pode se informar, ajudar com as suas orações, ofertar e participar. Se você estiver interessado, é só você mandar um zap aqui para o nosso telefone aqui, 11 97761 5000,
e se informar de todos os trabalhos. Mas isso aí para você ter uma ciência, um conhecimento de como você tem participado, você tem ajudado financeiramente, como você tem ajudado a vida de muitas pessoas. E o próximo tópico que nós vamos falar aqui é sobre oportunidades, a mordomia do tempo, que está entre o versículo 5 e 9. Irmãos, nós sabemos que o tempo é uma coisa preciosa, né? O tempo acaba, é algo que também faz parte das coisas da terra, das coisas que são perecíveis, né? E por isso nós temos que aprender e buscar de Deus em oração, né? Buscar a sua graça, a sua ajuda, para que a gente possa aprender a usar o nosso tempo com sabedoria, remindo o tempo. Então, tem alguns conselhos. Não use o seu tempo à toa, né? Não perca seu tempo. Aquilo que você sabe que é importante, que deve fazer, se dedique a isso. Sem falar que hoje a perda de tempo realmente é um vício, né? Ainda mais se tratando de mídias sociais, YouTube, todas essas coisas, às vezes a gente perde tempo em vendo coisa que pode ser até que seja, não ter nenhum conteúdo indecente, mas você está perdendo tempo. Se não é para você estar fazendo isso, você sabe que tem coisa importante para fazer. Então ele fala para nós remindo o tempo. Então, enquanto temos tempo, que o tempo acaba, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, andando com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A gente precisa compreender que a esperança, nossa, irmãos, ela está na simples descoberta da vida de Cristo em você, tá? Medite nas Escrituras, pois elas que testificam de Cristo, a chave que abre todo o entendimento. Dê razão sempre à palavra de Deus, por meio daquilo que Jesus falou, fez, seus gestos, os lugares que ele andou. Vá andando em obediência em cada pensamento, palavra e ação, fazendo tudo isso com oração em todo o tempo. E diz mais aqui, e não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui, irmãos, é o sistema, por exemplo, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, da carne. Pode ser um sistema ateu, ideológico e dialético, como uma coordenação social, que onde tem muita discussão e essas coisas que a gente vê nas mídias sociais. Pode ser um sistema econômico injusto, maligno, das trevas. Você precisa entender porque você não pode se conformar, porque é fatal para o desenvolvimento da vida cristã se conformar, mesmo que superficialmente, ou apenas se acomodar com alguns costumes desse mundo nos dias maus. Isso vai ser prejudicial para você. A transformação é pela renovação do vosso entendimento, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente precisa aproveitar, irmãos, as oportunidades e entrar pelas portas que Deus abre para você. E não pense assim, ó, que a oportunidade e a dificuldade, que você não vai ter dificuldade. Muito pelo contrário, você vai ter dificuldade. Além das dificuldades da sua existência, da carne, né, do seu limite, da sua situação de espaço-tempo, como também o seu conflito e a sua dificuldade é também de natureza espiritual. Paulo, naquela época, ele registrou, falou assim, oposição de forças espirituais do mal. Por isso que ele falava, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Tomar posse de toda a armadura de Deus, que ter a verdade no íntimo, no mais íntimo do seu ser. Lembrar-se sempre da justiça que ela é imputada pela fé. A preparação do evangelho da paz. Aprender a andar, a ser como Jesus tratou, como Jesus falou, como ele fez, como ele ensinou. O escudo da fé para apagar todos os dardos que são enviados por Satanás. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus praticada, comunicada, a verdade comunicada. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica.
Por quê, irmãos? Porque a nossa luta transcende a carne e sangue para algo muito maior e sobrenatural, que são as forças espirituais do mal. Último tópico, irmão, que eu queria tratar com vocês é pessoas, a mordomia nos relacionamentos. Paulo, ele sempre valorizava as pessoas. E quando a gente cai nesse assunto de valorização, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi isso que Jesus ensinou e é isso que as Escrituras ensinam. Tá? E a gente precisa compreender que é próprio do homem amar. Que todo mundo nasce amando. Você vê isso desde quando uma criança nasce. É como é próprio da luz iluminar, é próprio do homem amar. E a grandeza do nosso chamado contrasta com a miséria da nossa situação. Por quê? Porque na prática, quando você vai olhar as coisas, você vai ver tendências contraditórias sem explicação. Você vai ver assim que, puxa vida, mas às vezes parece que eu não... Essa palavra amor nos nossos relacionamentos, às vezes parece que ela não existe. E o homem fica sem entender por que há tanta maldade, se nós nascemos para isso. Mas aonde nós vamos encontrar a resposta? Irmão, a gente só vai encontrar a resposta na revelação de Deus. E a revelação de Deus ensina que o homem é bom, mas hoje ele está mal. O homem, ele não é a doença, mas ele está doente. E doente de morte. Então, amor próprio, irmãos, ele tem um sentido positivo e virtuoso, né? Diz assim, ó, que o amor ele tem um sentido positivo e virtuoso. O amor próprio, ele não é uma invenção do diabo ou do homem caído, mas ele foi criado por Deus e pertence à natureza sadia do homem. Porque, por qual motivo então Jesus falaria assim, ó? Jesus fala de amar o próximo, tendo como medida o amor por si mesmo. Se for olhar lá em Mateus 22, 37, 39, Jesus Cristo vai falar assim, ó, amarás o seu próximo como a si mesmo. Então quer dizer, Jesus estava canonizando o egoísmo, o narcisismo? Não. O egoísmo, o narcisismo, como qualquer outras coisas, são distorções desse bem. Assim como todo pecado, é sempre uma distorção de algo bom que Deus fez, aplicado e usado de forma errada. Mas como seria o coração de um homem sadio? Aqui já estamos falando aqui também de um homem redimido por Cristo, nivelando as coisas a partir daí, não por baixo, pensando no homem caído. Né? Pensando no homem caído e se esforçando para ser o melhor que ele pode dentro do conhecimento do bem e do mal. Isso daí gera coisas do tipo, o melhor que eu posso fazer é assim, né? Fazer o quê? Todo mundo é assim, todo mundo peca, todo mundo faz... Não nivelar desse jeito. A gente precisa entender que o nosso problema principal é no fato de que todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus por não amarmos a Deus. Mas o que diz as Escrituras? Que Deus nos amou primeiro e o nosso amor será sempre uma resposta, um segundo passo, que é a fé que opera pelo amor. Eu sou agradecido, eu tenho certeza do amor de Deus por mim e eu dou um segundo passo, que é uma fé que surge no meu coração, operada por esse amor de Deus. Então, amar a Deus é uma realização do sentido do nosso ser para o caminho da felicidade. E isso reconecta o homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Eu gostaria de ler aqui 1 João, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, irmãos, que eu gostaria de ver uma versão. Lê na versão do Eugene Peterson.
estou usando a internet aqui, então minha biblioteca do Google, aí fica um pouquinho lento. Mas, irmão, você precisa entender, veja, presta atenção, ver se não faz sentido isso. Quando a pessoa ela não reconhece, ela não compreende, ela não tem essa revelação de que Deus a ama, como ela vai amar a si mesma? E sem amar a si mesmo, como é que ela vai ter parâmetros para amar o próximo? Como ela vai se reconectar? Não tem como. Então a felicidade acaba sendo uma infelicidade nesse sentido. Vê, ó, 1 João capítulo 4, de 7 a 10. Presta atenção. Deus é amor, é o título disso aqui. Então diz assim a partir do versículo 7. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real. Olha aqui, tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Olha aqui, Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E é desse amor que estamos falando. Esse é o amor que Jesus ensina. Não que tenhamos amado a Deus. Então, o primeiro passo, meu amigo, não é você começar a se amar. Mas o primeiro passo é você confiar e aceitar e entender que Deus é que te ama. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados, consertar os danos que Ele causaram em nosso relacionamento com Deus. Compreendeu, irmãos? O que seria o correto com relação ao amor e os relacionamentos? Então a gente começa a perceber que há algo de errado com todos nós. Primeiro porque nós temos um amor desordenado de si mesmo. Cada um ama a si mesmo? Sim, mas de uma forma desordenada. A doença, ela é sempre uma desordem de algo positivo. É sempre a perversão da saúde. É sempre o uso do dom de Deus de uma forma prejudicial e destruidora. Você veja bem que lá em Gênesis o diabo disse para Adão e Eva, para Eva, né, especificamente, que não poderia comer da árvore do jardim que Deus havia ordenado, né? E aí a serpente entra nesse assunto e fala assim, não, Deus mentiu para vocês. Na verdade, vocês sereis como Deus. E aí Eva pensou, então Deus estava nos enganando. Aí Eva foi lá com mão cheia, agarrou o fruto e tomou. E deu para Adão também. Aí o homem entra em rivalidade com Deus, que é a sua única fonte de vida, movido por um amor próprio equivocado, cortando o próprio galho em que está sentado. Parece como um filho que o pai está segurando ele para não cair no precipício, mas ele começa a dar soco e chute no pai, porque não percebe isso. Então é o amor de si contra si. A exemplo de um drogado, que ele busca a felicidade em alucinações no entorpecimento. Ele busca um anestesiamento da realidade. É um amor autodestruidor. E assim como qualquer espécie de pecado, seja ela do corpo, do olhar, que representa a posse de ser possessivo, ou da soberba da vida. O amor irracional, por exemplo, do corpo, por que a gente sempre busca fugir da dor e buscar o prazer? Ora, ambas as coisas são realidades do corpo. Isso existe, a vida traz tanto a dor como o prazer.
Só que quando a gente entende isso errado, a gente foge da dor, é tentando buscar felicidade no corpo. E o lugar onde a felicidade não é comum, a felicidade não é do corpo. É uma forma equivocada e desordenada de ver, mas que foi trazida a nós pelo conhecimento do bem e do mal. Porque a felicidade, ela é uma realidade da alma e não do corpo. E olha só, a gente peca quando busca isso na carne, errando o alvo. Além de encontrar a frustração e a desilusão. Por quê? Porque nunca se satisfaz. Felicidade é uma condição da alma, dada por Deus, e ainda mais dada por Deus pela presença de Deus. Só que o homem busca isso aonde? No corpo. Busca isso em algo material. Você vê que o homem olhava para a criação, Adão e Eva, a gente pode entender isso, e via uma satisfação no Criador. Coisa que o homem caído já não entende assim. Eu gostaria de ler um trecho de um escritor, que ele diz assim: o primeiro pai, Adão, cego por não ter dirigido o olhar para a luz divina com o olho da alma. Olha, cego por não ter dirigido o seu olhar, por não ter olhado para a luz divina com o olho da alma, do espírito, afundando as duas mãos na lama da matéria, nas trevas da sua ignorância. Por isso que o homem pecador, ele é ignorante, ele está em trevas. Voltou-se completamente para as coisas sensíveis. Ele passa a andar pelo sentimento, ele passa a andar pelas emoções, pelas coisas passionais. Ele passa a andar pela sua lógica, né? Passa a andar pela sua lógica e se dedicar às coisas inteiramente. Porque as coisas tomou o lugar de Deus dentro do coração. E isso é pecar e errar o alvo. O homem criado por Deus é uma forma belíssima da união da matéria e do espírito vivendo em harmonia. Você é um exemplo disso, pelo menos você pode entender isso. Você tem um corpo que habita uma alma e espírito. Eu não quero entrar em questão se é espírito, alma e corpo ou só alma e corpo. Acho que não precisa disso para a gente entender. E queremos ser felizes, mas pecamos quando erramos o alvo, pois fomos feitos para Deus e não para nós mesmos. Assim como o drogado destrói as células do próprio corpo, assim como o alcoólatra prejudica o próprio fígado, assim como a prostituta elimina a sua capacidade de desejar. Então qual é o caminho ensinado pelo Evangelho, por Jesus? Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque se você não negar essa vida que tem os valores invertidos, essa vida do amor contra você mesmo, o amor próprio, egocêntrico, narcisista, a vida cheia de ódio, cheia de vingança, de maledicência e coisas que nós já sabemos que só faz parte da natureza humana caída, se você não negar isso e tentar salvar essa vida, você vai perdê-la. Mas se você negar a si mesmo, negar essas coisas que são contra a vida, que são contra o amor, que são contra o bem, tomar essa cruz e seguir a Jesus, essas coisas essas coisas autenticadas serão colocadas... Perdão, irmãos, eu me perdi aqui no pensamento. Aí sim, as coisas autênticas, as coisas verdadeiras, os dons reais que Deus te deu, na sua graça, o Espírito Santo de Deus, vai colocar isso tudo no seu devido lugar. E aquilo que é lixo será varrido, será tirado. Mas percebe, irmãos, como isso começa? Acreditando no amor de Deus por você
Isso vai fazer você amar a si mesmo de maneira correta, conforme a luz do Evangelho, conforme Jesus. E aí sim você vai poder amar o seu próximo como a ti mesmo, sendo reconectado em todas essas esferas da nossa vida. E por fim, recebemos a vida eterna. E por último, irmãos, que Paulo fala da mordomia dos relacionamentos, é que Paulo nomina as pessoas. Deixa eu abrir aqui 1 Coríntios 16, a partir do versículo 10. Diz aqui, ó: se Timóteo aparecer, cuide bem dele, faça o que ele se sinta em casa, como eu, ele é incansável no trabalho do Senhor. Não permitam que ninguém o menospreze. Depois de algum tempo, enviam-no de volta para mim com a bênção de vocês. Digam-lhe que eu estou esperando, bem como a quem o estiver acompanhando. O versículo 15 a 19. Gostaria de pedir um favor, dê atenção especial à família de Estéfanas. Como sabem, eles foram os primeiros convertidos na igreja e sempre se dedicaram a servir os cristãos. Quero que honre e cuide de gente assim, companheiros, trabalhadores que tanto nos ajudam e nos inspiram. Quero que saiba que estou feliz por ter Estéfanas, Fortunato e Acaico comigo. Eles me suprem a falta que vocês fazem e renovam as minhas forças, mantendo-me em contato com vocês. Valorizem gente como eles. As igrejas aqui da província, da Ásia, enviam saudações. Áquila e Priscila, e a igreja que se reúne na casa deles envia saudações. Então todas essas pessoas compromissadas com o reino de Deus, em servir o corpo de Cristo aqui na terra, em pregar o evangelho, em ser como Jesus, ser uma carta viva, todas essas pessoas, Paulo falava e honrava, nominava essas pessoas. E é assim que nós devemos ser. Eu espero, irmãos, que essa aula tenha sido útil para vocês. Com certeza, eu sei que ela foi, porque toda a palavra de Deus é uma boa semente. E no seu tempo, ela cai no coração de cada um de nós e pela graça de Deus, irmãos, acabamos nos transformando e sendo quem devemos ser. Por isso, tenha paciência, persevere na sua oração, busque a presença de Deus, a sua graça, a sua bondade na sua vida, e você vai servir a Deus cada vez mais. Se por acaso você que ouviu essa palavra, talvez não tenha contato tanto com Deus, esteja afastado, pense nessa situação de que Deus te amou primeiro. E por causa desse amor, um segundo passo seu seria amar você mesmo, assim como Deus te valoriza, e você também valorizar as pessoas como você gosta de ser valorizado, em coisas saudáveis, em coisas boas, porque Deus quer que andemos nessas coisas boas. Então, irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a cada um de nós. Tudo isso eu te peço e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, seja com todos nós, Senhor. Amém.